Bom dia. E hoje realmente um dia maravilhoso. O sol extraordinário. Tem gente que não gosta, né? Quer dizer, na verdade tem gente que não gosta de nada. Mas está um sol lindíssimo. E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe. Eu preciso ajudar também a cuidar da minha mãe. Ela cuidou de mim, eu acho. Mas sabe, estive pensando numa coisa bastante desafiadora, triste até, preocupante, demasiadamente preocupante. Outro dia eu gravei um vídeo, o rosto de Deus. E eu disse que nós só podemos ver o rosto de Deus nas pessoas. Olharmos em alguém, contemplarmos a beleza de alguém e ver o rosto de Deus. Que coisa maravilhosa! Eu sei que há pessoas que preferem ver o outro lado, né? O diabo. Tem gente que tem vontade de diabo. O tempo todo endiabadas. Observa só, tudo que acontece, elas colocam uma culpa no diabo. E realmente não é lá grande coisa, ou coisa nenhuma. Mas eu estava pensando sobre um fato interessante da atualidade que nós estamos vivendo, na conjuntura político-social que nós estamos vivendo. Se nós observarmos desde que começou as campanhas para a eleição deste ano no país, nós podemos ter um contato direto com o idiotismo. Isso é idiotismo no sentido de idiota mesmo, de besta. E o idiota tem uma capacidade imensa, que é de convidar a sociedade a ser igual a ele. Não é a sociedade que convida o idiota a ser igual a ela, mas é o idiota que convida a sociedade a ser igual a ele. E quando, diante dessa circunstância, nós contemplamos isso em todos os círculos da sociedade, e por que não dizer também no círculo religioso, onde as pessoas passaram a viver uma certa paranoia, uma neurose coletiva sem precedente. Estamos vendo as pessoas cristãs, evangélicas, religiosas de uma forma geral, sendo grosseiras, sendo demasiadamente estúpidas. Quando nós as abordamos, elas, em vez de nos resplandecer o rosto de Deus, elas nos agridem. Não foi para isso que Cristo veio. Pelo contrário, Cristo disse, olha, você vê o rosto de Deus nas pessoas quando você ama o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu quero voltar muito antes de Cristo. Certa feita, havia um ato político. Um ato político. E também religioso, porque estava envolvido com muitos cultos. E um dia um profeta, naquela época era profeta, hoje seria pastor, padre, alguém, um líder religioso. Aquele homem foi convidado por outros políticos a se juntarem a ele. E a finalidade de se juntarem a eles, aqueles políticos, era para que ele pudesse amaldiçoar as outras pessoas. Que coisa esquisita, né? Se reúne com o outro para poder, em nome de Deus,
amaldiçoar o outro. Quando o texto sagrado diz: abençoai-os que vos perseguem. Olha só a diferença. E neste ano nós tivemos essa coisa estranha das igrejas se transformarem em palcos de amaldiçoação, em palcos de condenação. Se não está do meu lado, então é maldito. Pelo que eu sei, Cristo não estava do lado de ninguém. Não convidou político para se juntarem a ele, a não ser pela causa do amor de Deus. Mas quando os homens se juntaram para se amaldiçoarem e amaldiçoarem o Cristo, o levaram para a cruz. Então, nesse ato que eu estou dizendo, nós precisamos na atualidade de mulas. Precisamos de mulas nas esquinas. Precisamos de mulas nas ruas, nas praças, para abrir os olhos dos nossos líderes religiosos. Mulas. Isso aconteceu com Balaão, profeta, o pastor daquela época, que foi convidado para se juntar ao meio político da época para amaldiçoar o povo de Deus, as outras pessoas. E ele sabia que não podia fazer isso, mas ele insistiu. E de repente ele monta na sua mula e vai a caminho do ato político para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele está a caminho, de repente a sua mula, o seu animal de carga, desvia da estrada, vá para outro caminho. Ele desce e espanca sua mula. Ela volta ao lugar, mas de repente ela começa novamente a sair. Ele volta e espanca e faz isso por 3 vezes. Então a mula resolve falar com ele. Que coisa estranha, né? Ela então pergunta: escuta, por que você está me batendo? Por que você está me batendo se durante a minha vida o que eu fiz foi te carregar? O pastor da época, o profeta, disse: olha, eu só não te mato porque eu não tenho uma espada. Nossos líderes estão matando o seu povo, levando o povo a um estado de ignorância. Então, ele montou na sua mula, e quando ele abriu os olhos, ele viu o anjo de Deus na frente. Ele viu o anjo de Deus. O próprio Deus, na figura de um anjo, estava em sua frente. Uma teofania impressionante. Teofania, a aparição de Deus. E aconteceu que, quando o anjo se aproximou, ele se ajoelhou e foi então dar a sua versão do que estava ocorrendo. O anjo disse: não é nada disso. Você está de olho no dinheiro deles. Você é um homem pervertido. Quando o líder se junta a outro líder perverso para dificultar a vida das pessoas, é porque ele está destinado a destruir o seu semelhante. E nem mesmo a visão de Deus é capaz de mudar. Nem mesmo a fala de uma mula é capaz de mudar. Precisamos de mulas para falar ao ouvido dos líderes.
Precisamos que anjos se coloquem diante da sociedade para que ela possa ver de novo o rosto de Deus. A você, um bom dia. Eu sou Juscelino Garcia Marques.